Olá, turminha! Começando então mais um dia de atividades. Vocês vão pegar o caderno de vocês, anotar o cabeçalho com todos os dados para deixar tudo organizadinho aí. Não se esqueçam de colocar a data certinha de hoje. Nós vamos trabalhar hoje então com 3 livros diferentes: o de língua portuguesa, o de matemática e o interdisciplinar. Língua portuguesa, então, nós vamos trabalhar com o exercício 3 da página 81, o exercício 2 que aparece anteriormente, nós já trabalhamos ontem, tá? Mas antes de iniciar as explicações aqui sobre esse exercício, nós vamos conferir as apresentações dos personagens criados pelos amigos que fizeram a atividade da semana passada. Boa tarde, alunos. Boa tarde, professora. Professora, esse é o meu bonequinho. Eu fiz, o nome dele é Miguel. O nome do personagem, Miguel. Características emocionais. Bondoso, gosta de ajudar as pessoas. Do que não gosta de pessoas maldosas. Característica física, magrinho. Do que gosta de pessoas bondosas. Aí o professor Klebin, que nem eu tinha falado na aula, ele não gosta de vilões, ele gosta de matar, ele é um anti-herói, né? E também é um ninja. Ele se teletransporta. Só. Tchau. Ela é legal, ela é uma boneca de pano, ela conversa demais e ela muito que o meu desenho eu vou de essa fala. O nome é Ana. Eu não gosto de banana. Eu gosto de. Meu nome é Ana. Eu não gosto de banana. Eu gosto de carne. Meus cabelos é comprido e eu sou loira. Esse então é o Coelhinho, personagem criado pela Lavínia. E esse último é o Pacheco, personagem criado pelo Azaf. Terminamos então de assistir as apresentações, nós vamos para o exercício 3. Vocês vão observar o quadrinho e reler a gíria que foi usada pela Julieta, tá bom? Então nós temos aqui, ó, piro. Da mesma forma que ocorre com as roupas, o emprego da língua também precisa se ajustar à comunicação, à situação comunicativa. Então, dependendo do lugar onde a gente está, existem também formas diferentes de falar. Assim como dependendo do lugar em que a gente vai ou que a gente está, existem roupas diferentes para se usar. E aí, então, baseado nisso, você vai responder: você costuma usar gírias? Sim ou não? Em que situações? Então, me digam quando vocês estão conversando com quem ou fazendo o que, tá bom? Letra B. Podemos usar gírias quando queremos nos comunicar por escrito? Sim ou não? Em que situações de comunicação isso é possível? Usar as gírias na hora da escrita, tá bom? Lembrando que toda a resposta deve sempre ser iniciada com letra maiúscula e terminar com ponto final. Depois aí a gente tem uma definição, uma explicação, falando sobre 2 tipos de registros, 2 formas de se escrever e deixar registrado aquilo que a gente fez. Seja de escrever ou de falar também, né? Seja de forma escrita ou de forma falada. Existe um registro que a gente chama de formal, que seria mais sério, e o informal, que é mais descontraído. Então, o formal, ele é adequado para situações
mais formais, como apresentação de seminários, para textos em jornais, em revistas, grande parte dos livros, tá? E ele é ensinado para que as pessoas saibam usá-lo em situações formais, mais sérias. Já o registro informal é em situações mais descontraídas, como, por exemplo, quando a gente está entre familiares e amigos que a gente tem mais proximidade. E onde é que a gente usa esse registro mais informal? Nos bilhetes, nos e-mails, dependendo de para quem é, em chats, em mensagens eletrônicas, recados e etc. Tá? Aí vamos então agora para a atividade de matemática. Nós vamos começar a trabalhar com representação de figuras geométricas. Então vamos lá para a página 72. O primeiro exercício que a gente tem aí, a gente tem uma malha quadriculada. O que é a malha quadriculada? É esse quadro que aparece todo cheio de quadradinhos com o mesmo tamanho. E aí vocês vão desenhar seguindo as orientações. Vai precisar de uma régua ou algo que seja retinho para ligar os pontos que são pedidos. Então vai ligar o ponto A com o B. Depois vai ligar o B com o C com o D e por último o D com o A. E vai pintar a figura que foi formada conforme vocês foram ligando esses pontos de acordo com o que foi pedido. Mesma coisa vocês vão fazer aqui no B. Com uma régua vocês vão unir, vão ligar o ponto A com o B, depois o B com o C e o C com o A. E vai formar uma outra figura que vocês vão pintar. Depois vocês vão escrever o nome das duas figuras que foram formadas. A que foi formada aqui na letra A e a que foi formada na letra B. Na sequência, vocês têm uma outra malha quadriculada e vão ligar os pontos de acordo com a orientação. Atenção que aqui tem mais comandas, tá? Então, primeiro, A com B, depois D e E, depois B com F e C, tá? Depois D com H e C, depois E com F e H, e por último G com F, C e H. E aí, depois que montar, qual o nome da figura que você representou? Coloque aqui. Qual o número de arestas e o número de vértices dessas figuras? Lembra que a gente viu lá nas figuras geométricas que a gente fez planas? O que era o vértice mesmo? Era aquela parte da dobrinha, como se fosse um risquinho ali, tá? E o vértice não, desculpa, as arestas, era aquela parte da dobrinha. E os vértices são os pontinhos de ligações dessas arestas. Então, dependendo da figura que você formou aqui, você vai contar quantas arestas e quantos vértices foram formados. Depois, o terceiro livro que nós vamos trabalhar é com o livro interdisciplinar. E hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento dos seres humanos. Por isso, vocês vão lá para a página 32. Então, a gente vai ver aqui o desenvolvimento dos seres humanos. O que a gente vai ver? Que já tem muitos aí estudos científicos que mostram que os seres humanos, eles se desenvolveram por meio de um processo que durou cerca de 7 milhões de anos. E todo esse processo aí de desenvolvimento dos seres humanos, ele acaba sendo influenciado por mudanças que ocorrem também nesse ambiente onde o ser humano está, tá bom? E aí, nesse processo de desenvolvimento dos seres humanos, a gente diz que algumas características são aqui dos chamados hominídeos, tá? Então, algumas características dos seres humanos atuais são chamados de hominídeos. Que características seriam essas? O fato deles serem bípedes, ou seja, eles andam sobre duas pernas. E outras evidências também arqueológicas. Lembra que a gente viu um pouquinho de arqueologia, de escavações, do que vão sendo descobertos cerca de muitos anos? Então, essas evidências acabam mostrando que essas características dos hominídeos, tá? E com o passar do tempo, outras características foram sendo desenvolvidas, como, por exemplo, a capacidade desses hominídeos de fazer e de utilizar utensílios e de se expressar por meio da linguagem oral e gráfica, ou seja, da fala aqui, que seria a linguagem oral, e da gráfica, que seriam os desenhos, tá bom?
E aí a gente tem aqui esculturas representando um casal de hominídeo que teria vivido na África há cerca de 3,6 milhões de anos. E essas esculturas aqui, elas estão expostas lá no Museu da História Natural de Nova York, nos Estados Unidos. E aí, baseado um pouquinho no que a gente acabou de ler, vocês vão responder as questões que estão abaixo. 7. De acordo com os estudos científicos, quanto tempo levou? Então, quanto tempo aqui, tá? O processo por meio do qual os seres humanos se desenvolveram? 8. Qual? Ou seja, uma só. É uma das principais características dos hominídeos. E depois, há quanto tempo? Então, outra pergunta de tempo. Surgiu essa característica que a gente acabou de falar no exercício 8? E letra B, quais outras características os hominídeos desenvolveram com o passar do tempo, tá bom? Então, presta atenção direitinho qual é a pergunta para pôr a resposta. Lembrando sempre que começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Qualquer dúvida, me encaminhe áudio ou mensagem, tá? E não se esqueçam de enviar as fotos das atividades realizadas por vocês.